Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E também lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Então a pessoa precisa de ter paciência, porque depois vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é A Guardiã da Chama. Os seres humanos normalmente comportam assim, faz um pedido e por aquele pedido não ter sido realizado, ele acha ruim. Ele acha que deveria ter sido realizado. A não realização, muitas vezes, é uma bênção, é uma graça. Nós não temos o trabalho de ficar pensando naquilo que nós precisamos, se aquilo vai ser útil para a nossa vida. E uma não realização é um ato da luz, em benefício daquele que fez o pedido e ele não tem a condição de receber aquele pedido. Então o pedido não é realizado. Não vamos fazendo uma observação de como nós nos emaranhamos. Então a pessoa acha assim que para receber o auxílio da luz, assim que ela prontificar, os auxílios vêm. Tínhamos que fazer um trabalho assim. Devido ao fato do descuido que nós caminhamos pela criação através de múltiplas encarnações, nós não fomos limpando o caminho que nós precisávamos para voltar para a pátria do Espírito. Fomos nos emaranhando com maneiras, com jeitos, com pensamentos. E esse emaranhamento não apresenta na vida da pessoa quando ela está envelhecida. Vai apresentando no dia a dia da pessoa. Assim que nasceu, já começa a colher aquilo que foi plantado numa época anterior. Essa condição, nós tínhamos que aprender a fazer uma avaliação de como nós nos encontramos e qual é os pensamentos que nós temos, qual o ato que nós executamos. Então, na nossa vida diária, sempre temos o trabalho para as coisas da matéria grosseira, mas para a nossa vida interna, para o nosso desenvolvimento, nós tínhamos que fazendo o trabalho conosco mesmo, para ir observando qual é a maneira que temos para sairmos da condição que nós nos encontramos. Esse nos encontrarmos é uma condição assim que nós mesmos nos emaranhamos. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, o jeito que nós pensamos e os atos que nós cometemos. E a finalidade que nós temos para a nossa vida interna. Quando uma pessoa apresenta na nossa vida e nos coloca uma direção através dos ensinos, e esses ensinos vêm pelo livro Na Luz da Verdade. Vamos caminhando e nós vamos percebendo que agora as coisas apresentam mais dificultosas. Os emaranhamentos, a maneira que nós temos, o jeito que nós pensamos, o jeito que nós comportamos, tínhamos que lembrar também daquilo que plantamos é aquilo que temos que colher. Então, quando a pessoa vai caminhando na vida e vai querendo um desenvolvimento para melhor, um caminho da luz, todos aqueles caminhos errados que foram percorridos agora vêm para a frente da pessoa e ela tem que desfazer aqueles nós, aquele emaranhamento, a maneira de pensar, ela tem que melhorar. Muitos desanimam, muitos acham trabalhoso e muitos falam assim que antes a vida apresentava melhor.
Agora que a pessoa resolveu caminhar no caminho da luz, apresenta todo esse emaranhamento para a pessoa desfazê-lo. Caminhamos no caminho e quando queremos voltar para o caminho certo, aquele caminho percorrido, ele tem que ser retornado. Isso fica bem fácil assim, da gente confirmando numa rodovia. A pessoa pegou uma via errada, ela tem que voltar no início que ela pegou aquela via errada, para pegar a via que vai levar ela àquele destino. Para irmos para a luz, nós temos que sair do emaranhamento. Isso é uma coisa bem simples assim. Tínhamos que aprender a pensar como é que nós estamos, como é que nós nos encontramos. E aqueles que esmorecem acham ruim com aquele que deu a ele a direção. Fala que antes ele era feliz. Acontece uma coisa bem simples que nós precisaríamos de observar. Os nossos costumes são costumes, maneira, de jeito de comer, de beber, o jeito de portarmos é jeito das trevas, porque nós nos encontramos nas trevas. Isso fica fácil de observar nas profissões. Mais da metade de todos os profissionais, aqueles que receberam o serviço prestado por eles, ficam insatisfeitos. Quer dizer que nós nos encontramos nas trevas. Para sairmos das trevas, temos que pegar a via correta. Depois, existe uma coisa bem interessante. Todos nós temos um anseio, uma vontade, uma saudade. E se a pessoa descuida, ela então entra de uma maneira de prejudicar o seu corpo físico para que essa saudade, esse anseio, essa angústia não manifesta. Mas a pessoa tem que lembrar assim, para o comportamento, para tolher essa manifestação do nosso espírito, para voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que entorpecer. E é bem grave assim, porque a pessoa pensa que não tem importância. Mas aqueles que trabalham com os seres humanos, conhecendo, convivendo, e aquele que tem uma percepção, percebe bem nitidamente um ato errado que a pessoa cometeu 4, 5 dias depois, o corpo ainda manifesta. Nós tínhamos que lembrar daquela condição bem importante, do nível. Temos nível. Fica bem fácil de observar as criancinhas pequenas. Elas têm nível. 1º ano, 2º ano, isso é físico. O adulto também tem nível dentro dele. Porque aquele empregador é diferente daquele empregado. Aquele administrador é diferente daquele administrado. Aquele patriarca é diferente do seu neto, é diferente do seu filho. Ele já está muitos anos na frente e ele vem caminhando, organizando-se. Esse nível interno, a pessoa tem que lembrar assim, que se ela descuida, assim que ela caminhou no caminho da luz, ficar esmorecida, ficar mole, ficar fraca, ela volta para o nível anterior. O esforço para sair daquele nível das trevas, soltar daquele nível, é bem interessante, porque as garras das trevas, ela vai aplanando com os pensamentos, vai dando aquilo que a pessoa precisa, achando assim que antes ela era feliz. É assim que nós pensamos. Antes éramos felizes. Tudo isso que está acontecendo não tinha, mas acontece que a pessoa melhorou o nível de percepção dela. Ela teve uma elevação, por isso agora ela viu as garras das trevas. Ela viu o anseio, ela viu as limitações que a vida apresenta, as limitações que ela tem, as dificuldades que nós temos na nossa vida, conosco, no nosso relacionamento, maneira de pensarmos. Antes não víamos. Era aquela condição de tudo agradável. Porque agora vemos, é porque melhoramos a nossa maneira de entender a vida, nos elevamos. Aquela condição bem importante do grau.
Não quer dizer que agora aquele empregado passou a ser empregador. Esse grau é externo, mas ele teve que ter uma mudança dentro dele também para entrar nesta condição. O grau da compreensão, da elevação, o grau de compreender aquela condição bem importante que o casal novo tem um filho, o jeito que o filho está manifestando, o casal fica inseguro. Mas se apresenta aquele veterano ou aquela veterana que tem um conhecimento do comportamento de criança, ela sabe como resolver aquilo facilmente. Aquilo não é problema para ela, ela tem o domínio, esse amadurecimento. Aquele que está trabalhando para voltar para o caminho da luz, para ir para as regiões do paraíso, ele tem que melhorar a sua lucidez, a sua maneira de ser, o seu comportamento. Ele tem que desenvolver uma maneira de gratidão. Não é no comum como as pessoas falam gratidão. O procedimento é de dentro da pessoa, não é verbalizado. É uma alegria interna que flui naqueles que têm vontade de voltar para a pátria da luz e têm um conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Esse conhecimento a pessoa tem que lembrar assim. A nossa formação de milênios é sempre fazendo com que o nosso próximo fique agradável. Aqueles dirigentes das religiões daquela época e da época atual vai fazendo esse trabalho de maneiras que a pessoa não precisa de pensar. Pensaremos por ele. Então a pessoa não tem trabalho nenhum a não ser a manutenção daquele ambiente que a pessoa frequenta. A vida interna, se ela quiser evoluir, o procedimento é dela. E esse esforço não é mais ou menos, é a vida toda. E a pessoa tem que lembrar assim, por ter tido uma lucidez de um comportamento que ela precisa de mudar e melhorar e adquirir um outro comportamento melhor, ela tem que entrar naquela condição assim de ir percebendo, porque tem aquela condição bem simples assim que aqueles adultos, muitos já perceberam que quando está tomando conta de uma criança e a criança encontra-se naquele ambiente, na idade que aquela criança se encontra, não adianta falar para aquela criança toda hora uma notificação. Então o adulto vai deixando aquela criança e tendo os movimentos até onde é possível. Nós também temos que fazer esse mesmo procedimento conosco, de percebermos até onde é possível nós ir percebendo conosco mesmo para que nós tenhamos a possibilidade da mudança interna. O esforço é a vida toda. Esse esforço é diferente da pessoa ser como se fosse um zelador. Então o zelador ele está sempre atento para as coisas externas daquele ambiente que ele é responsável, para os detalhes que acontecem. Para a nossa vida interna é diferente. Temos que ficar de prontidão, agora voltando para dentro. Não quer dizer que nós tenhamos que largar as coisas externas. As coisas externas são necessárias na nossa vida, porque a pessoa precisa de manter alerta. Aquele alerta que aquele zelador desenvolveu, nós temos que ter, mas temos que ter também o alerta dentro de nós. Então a pessoa vai, independente dela, se ela fizer esse trabalho e tiver o auxílio do livro Na Luz da Verdade, ela terá a salvação e a libertação. Porque ela vai mudar de grau, ela vai compreender. Aquele patriarca passou a compreender a vida externa que está apresentando. Não quer dizer que ele teve a mudança para a sua vida interior. É uma condição física, essa condição, porque nós vemos que aqueles que mudaram com a sua vida interior, agora ele também tem uma compreensão das coisas que apresentam na sua vida de sobrevivência. É um esforço e a vida toda. O Criador nos colocou os auxílios, que é aquilo que já foi falado no começo, que muitas vezes uma não realização
é um auxílio. Quer dizer que a pessoa teria que fazer esta observação para aquilo que ela está pretendendo e a base. Então, nós vemos assim, aquele que está querendo ter uma empresa, empreender um trabalho por conta própria, se ele não tem muito conhecimento, ele precisa de ter o conhecimento, porque é necessário, porque ali já começa com despesa assim que ele iniciou. Não é fazer as coisas porque agora a pessoa tem um conhecimento da sua vida interna. É porque ele precisa de ter também o conhecimento para a sua vida de matéria grosseira, de sobrevivência. O Criador nos possibilitou os auxílios. Então, toda época, aquele que agora está caminhando no caminho da luz, ele tem que lembrar assim, as limitações vão apresentar. Nós sabemos, se a pessoa colocou o objeto no caminho que ele transita dentro da sua moradia, se ele não tiver um conhecimento, uma atenção, ele vai tropeçar naqueles objetos. Quer dizer que aqueles objetos que foram colocados em lugar errado, agora ele terá que retirar. É a mesma maneira dentro de nós. Esse esforço, toda época a pessoa tem que lembrar assim. E temos que lembrar que tem um ensino bem importante que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos, aguardiando a chama. O Criador também possibilitou que a mulher tivesse uma condição especial para que ela pudesse auxiliar o homem no seu desenvolvimento. Não quer dizer que tenha que ser a esposa. Pode ser a mãe, pode ser a professora, pode ser uma colega, pode ser a irmã. Essa condição sempre existiu da mulher ter essa capacidade interior. E nós vamos observando assim que a mulher tinha, e algumas ainda têm, uma sensibilidade para distinguir o falso do verdadeiro. Tanto é que ainda tem um ensino popular que fala assim, que atrás de um homem bem-sucedido tem uma mulher. Quer dizer que essa mulher, ela percebe aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. E aqueles que anteriormente tinham uma sensibilidade, então ouvia também essas orientações, vindo da mulher, vindo da irmã, vindo de uma outra conhecida. Quer dizer que as orientações mais finas para o caminho do homem existem. E depois tem relatos assim que aquele homem recebeu uma orientação, ele não entendeu, mas acontece que como ele já havia recebido outras orientações, ele segue aquela orientação recebida daquela mulher. Pode ser da mãe, pode ser da irmã, pode ser da esposa, pode ser daquela conhecida que existe uma afinidade. Tempos depois, aquela orientação ele colhe, porque é verdadeira. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, existe uma mudança de norma de tempo e de espaço. Nós estamos acostumados a um tempo das 7 da manhã às 7 da noite. Numa agenda, fica fácil de observar que durante o dia a pessoa altera a agenda que ele fez, devido ao fato das mudanças que aconteceram. Uma coisa que ele pretendia que acontecesse, ele viu que não é possível que aconteceria, então ele muda a norma do tempo e do espaço durante aquele dia. Também tem mudança de norma de tempo e de espaço. Um outro exemplo bem simples é que quando a pessoa está preparando um alimento, uma torta, por exemplo, para 5 pessoas ou para mais pessoas, a resposta daquela torta feita está quando ele iniciou. Quer dizer que tem a mudança do tempo e do espaço, porque depois, com a torta feita, aqueles que recebem da torta feita ficam felizes. Quer dizer que houve mudança no tempo e no espaço. Dentro de nós, também tínhamos que desenvolver esta condição bem importante de compreender, de aprender a pensarmos de como estamos caminhando e no caminho que nós estamos seguindo, onde é que nós vamos parar.
tem um ensino que fala assim que se a pessoa descuida na sua vida, na sua caminhada, a referência é que ela vai dar na água. E quando a pessoa se encontra na água, o desenvolvimento dela na sua caminhada muda. Principalmente se ela tem animais, que ela está tocando aqueles animais. É isso que nós tínhamos que entender. Quer dizer que nós tínhamos que aprendermos a parar e ver o jeito que nós estamos fazendo para que essa mudança de nível, ela se solidifica. E quando nós entramos numa caminhada, e nessa caminhada, nesse lodo que está apresentando na caminhada que nós estamos seguindo, a pessoa não anda de qualquer jeito. Ela dá um passo, ela segura o passo dado, e assim ela vai conseguindo atravessar aquele pântano. Então nós tínhamos que aprender a fazer um trabalho assim, do jeito que nós estamos pensando, o jeito que nós nos posicionamos na vida, onde é que nós vamos nos encontrarmos e para sairmos dali. Então fica bem fácil assim, aquelas pessoas que tiveram que passar por um caminho assim, elas ficam marcadas, porque até elas chegarem no lugar que elas possam trocar de roupa, de limpar a sujeira daquele lodo, vai um tempo. E depois nós conhecemos assim que se a pessoa descuida, ela volta pelo mesmo caminho que ela caminhou. Então, ela não caminhou na vida interna. É uma naturalidade que tínhamos que ter para nós. Porque quando nós caminhamos na vida, é a pessoa que caminha. Depois, aquela referência bem importante, aqueles que estão caminhando mais sólido no caminho da luz, estudando o livro Na Luz da Verdade, aqueles seus conhecidos, aqueles seus familiares, que nunca olhou para ele e que nunca viu aquilo que estava passando dentro dele e nunca perguntou a ele o que ele precisava, agora coloca-se numa condição de como esse é um ingrato que está querendo abandoná-los, os familiares, os conhecidos, aqueles com quem esse convivia, apresentam-se assim, porque está vendo que a pessoa teve uma mudança. E essa mudança a pessoa tem que lembrar que é uma mudança verdadeira, porque muda o rosto, muda a maneira de ser, e é bem grave, porque aqueles que tiveram a mudança e ficam fracos, volta num caminho que eles já tinham percorrido, que eles já tinham resolvido muitas limitações que a vida apresenta. Para voltar, para ter novamente uma oportunidade, é muito trabalhoso. E a gente vai observando assim, num exemplo simples. Se a pessoa está fazendo o preparado e se ela erra para arrumar aquele preparado, é muito trabalhoso. Somente uma pessoa que tem uma vivência é que tem facilidade para resolver aquilo. No caso daquele veterano ou daquela veterana, no caso da moradia, aquele que estava fazendo aquele preparado e que errou o preparado, aquele veterano, aquela veterana sabe como arrumar. Mas na vida interna é bem trabalhoso, porque a pessoa sozinha com ela mesma, ela tem que possibilitar que o seu espírito manifesta, porque o espírito não está preso à norma do tempo e do espaço, ele se encontra de uma outra maneira. Toda a época da nossa vida, essa naturalidade e essa manifestação do espírito, nós vemos que ela existe, porque numa criança pequena, nós vemos ela fazendo a distinção do corpo físico dela e do espírito manifestando, porque ela fala o nome da criança. E depois nós vemos assim que o adulto tem instantes assim. É essa condição bem importante que nós tínhamos que fazer esse trabalho. A guardiã da chama. Então a salvação, a libertação que um espírito precisa é conhecer os ensinos que o Criador nos possibilitou. Esses ensinos veio pelo Filho de Deus,
veio também pelos profetas e, por último, veio pelo Filho do Homem, trazendo o livro na luz da verdade, sairmos do emaranhado. Se todas as pessoas já verbalizaram que encontra-se descontente com um profissional que ela pediu para que fizesse uma função, quer dizer que o número de pessoas que se encontra sobre a terra é um número maior do que aqueles que pertencem à luz. Então nós, para recebermos os auxílios da luz, nós temos que melhorar o nosso nível. E essa melhora a pessoa tem que segurar a melhora conquistada e tem que esforçar. Aqueles que já se encontram numa condição de envelhecidos, teria que desenvolver uma condição de ser um reflexo na vida daqueles jovens em formação, de maneiras que aqueles jovens tivessem uma condição de fazer uma consulta a esse que já se encontra mais envelhecido. Esse envelhecido descuidou durante a vida, pois não apresenta uma condição possibilitando que agora torna-se uma referência. Esse descuido nós tínhamos que lembrar a vida toda conosco mesmo. Como é que nós podemos nos tornarmos uma referência? Então, o esforço é a vida toda. Quando uma pessoa vê num documentário um homem andando a cavalo por um caminho, esse caminho pelo meio do mato, esse homem não deixa as rédeas soltas desse cavalo. Ele sabe assim que o cavalo pode assustar. E ele mantém desperto, porque o cavalo também pode pisar num buraco. Então ele mantém atento todo o instante. Para a vida externa, para a profissão daquele homem, ele mantém-se qualificado para nós, para a nossa vida interna. Então é isso que nós tínhamos que trabalhar conosco, nos mantermos qualificados para nós mesmos, a guardiã da chama. Então a mulher foi possibilitada a ela uma condição especial dela ter a intuição mais aflorada, e essa intuição mais aflorada é a manifestação do Espírito, podendo assim antever as condições que encontram-se à sua volta e melhorar aquelas condições. O que fez com que ela se perdesse foi a vaidade. Ela parou de ter a condição de voltar para dentro dela, de ir percebendo aquilo que ela precisa para ela e aquilo que ela precisa para o seu ambiente de matéria grosseira. A sua moradia, a moradia daquele seu conhecido, a moradia do seu irmão, a moradia do seu pai. Ela perdeu essa condição de voltar para dentro e de ver aquilo que é bom para ela. Então a responsabilidade também é da mulher, porque ela agora tem que entrar numa condição de melhorar-se para poder trazer de volta a chama. Essa chama é aquela ligação que existe e que nós já vimos em alguns quadros. Alguns pintores tiveram esta condição ou receberam a informação para transmitir esse quadro, que é uma chama em cima da cabeça dos apóstolos de Jesus. Quer dizer que a guardiã da chama é a guardiã dessa chama ligada à luz. É isso que nós tínhamos que entender, quer dizer que é uma condição bem superior. Então, manter essa chama acesa, os homens também têm que fazer esse trabalho de ir desenvolvendo aquela maneira que precisa para que a mulher possa desenvolver essa capacitação especial. O livro Na Luz da Verdade é aquela condição bem importante que é a sequência dos ensinos de Jesus, porque Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida e que viria um outro que não ele. Quer dizer que quando nós nos aprofundamos nos ensinos, quando vencer o nosso tempo de matéria grosseira, agora nós teremos a continuação do aprofundamento desses ensinos. Toda a época da nossa existência é um trabalho imenso que nós precisaríamos de ter, de desenvolver e de observar que as coisas de matéria grosseira, elas têm um tempo. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando esse tempo. As coisas de matéria grosseira é quando aquele envelhecido
ele já passa aquilo que ele conquistou para aqueles seus conhecidos. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade